Gravar. Agora sim. Boa noite, boa tarde para quem não está aqui em Portugal. É um prazer estar aqui hoje à noite com vocês. Eu já de antemão aviso que eu não sou a palestrante lá em casa é o meu marido, eu estou aqui flexibilizando. Eu conheço a Márcia já tem para aí uns 3 anos. Eu fiz uma live com a Márcia antes da pandemia. Eu tinha um projeto com mulheres também. E a gente se conheceu pela internet e fizemos uma live sobre empreendedorismo. Na época, ela estava começando a estudar as mulheres lá em casa. E ela me fez convite, está trazendo o grupo do Recomendo aqui para o Porto. Nós viemos aqui há 15 dias atrás para poder prestigiar e ela fez convite hoje para ter um tema que fosse rapidinho, objetivo, que não fosse muito longo e que a gente pudesse ter uma assertividade na pauta. Eu percebi que tem muitos coaches aqui. Eu, por acaso, tenho formação de coach. Eu vivi uma aula, eu fui gerente geral de 2 unidades da Febracis, no Rio de Janeiro. Eu trabalhei alguns anos lá como em São Paulo. E toda essa parte de formação em coach, inteligência emocional, análise de perfil comportamental, tanto eu quanto meu marido, nós temos formação. Eu só coloco em prática na empresa e, no caso da análise de perfil comportamental, na vida. Mas eu nunca fui palestrante, eu sempre fui a pessoa do back-office. Eu nunca fui do stage, o stage era o Então, vamos lá. Eu trouxe hoje esse assunto que acho que vai muito de encontro com o que todo mundo falou aqui nas suas apresentações, e principalmente com o que a Márcia disse no início do Recomendo. A gente precisa sair de casa. Por mais que hoje exista a facilidade do digital, do e-commerce, das plataformas, é impossível você não lidar com pessoas. É impossível. Você lida com pessoas o tempo todo. Por mais que você trabalhe muito nesse momento novo agora, teletrabalho, como a gente chama aqui em Portugal, ou home office, você está lidando com pessoas o tempo todo. E por mais que você, às vezes, esteja trancado num gabinete, né, num escritório, trabalhando no home office, quando você sai para aquela porta, você se depara com alguém da sua família. Então, é o tempo todo isso. Então, eu trouxe hoje para a gente falar um pouquinho Eu acho que sobre tem que clicar aqui. Que todos nós temos. Ver se vai. Eu não sei porque está em PDF. Foi. E o ponto de partida é a comunicação. Eu tenho uma frase que eu não lembro onde eu li, não sei se foi alguém que me disse, mas eu já uso há muitos anos, que é o óbvio precisa ser falado. O que é óbvio para mim não é óbvio para você, não é óbvio para a Márcia. Você pode ser casada há 20 anos e você pode achar que o seu marido te conhece, mas se você não disser expressamente aquilo que você precisa, comunicar de fato aquilo que de repente é muito óbvio para você, você com certeza pode ter orgulho nessa comunicação. E a responsabilidade da informação é muito do comunicador. Eu acredito muito nisso. Por mais que a gente saiba que uma conversa é uma mão de 2 vias, como a gente fala no Brasil, quem está transmitindo a mensagem tem sim uma responsabilidade, um peso maior de comunicar melhor. Então, eu trouxe aqui, só para a gente ilustrar, qual é o significado de comunicação no dicionário. É o ato ou efeito de comunicar, a troca de informação entre indivíduos através da fala, da escrita, de um código comum ou do próprio comportamento, o fato de comunicar e de estabelecer uma relação com algo ou alguém, ou seja, uma relação. Tem que ter um outro, né? Não existe só eu, não existe só a Márcia, não existe só a Carla, tem que ter um outro. Aqui não está indo, tem que ser aqui, será? Eu acho que sim. E aí eu trouxe também algumas frases aqui bem interessantes. Se você falar com um homem numa linguagem que ele compreende, isso entra na cabeça dele. Se você falar com ele em sua própria linguagem, você atinge o seu coração. Foi o Nelson Mandela. O mais importante na comunicação é ouvir o que não foi dito. A comunicação pela metade faz mal. As palavras do homem são águas profundas, mas a fonte de sabedoria é um ribeiro que transborda. Ou seja, quanta coisa tem e existe por trás da comunicação. Existe muita coisa. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre perfil comportamental. Alguns aqui eu acredito que sejam já até quase peritos no assunto, mas eu acho que é sempre bom a gente reforçar, trazer alguma informação nova. Sempre tem algo que a gente pode aprender.
Então, a gente vai mergulhar um pouquinho aqui nos 4 perfis comportamentais. Alguém aqui, por acaso, nunca ouviu falar em perfil comportamental? Só para eu saber onde que eu estou, se eu gostei do mundo só. Eu sou, você vai perceber, eu sou conforme. Então, eu sou bem analítica, eu sou bem detalhista. Então, vamos lá. Saber sobre perfil comportamental te ajuda a compreender a personalidade e as potenciais competências do indivíduo. É fundamental para quem trabalha com desenvolvimento de pessoas, buscar autoconhecimento e uma comunicação mais assertiva. É essencial para as relações interpessoais. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que somos seres humanos, cada um com a sua criação, cada um com as suas manias, cada um com seus valores, cada um com seus vícios emocionais, cada um com a sua criação, com as suas famílias. Logo, existem características que nos ajudam a perceber como comunicar melhor com cada um. É muito comum a gente, às vezes, conhecer crianças, no caso, por exemplo, da Márcia, né? Tem 3 filhos com Rafael, casados, e a gente, às vezes, fala, nossa, é filho do mesmo pai, da mesma mãe, mas um é assim, o outro é assim. Como é que é possível? Tudo que eu dei para um, eu dei para outra, a mesma educação, a mesma retribuição. Por quê? Porque nós somos indivíduos e formamos o nosso caráter. A gente tem o nosso caráter sendo desenvolvido e já damos sinais da personalidade que cada um vai ter. A gente trouxe, eu sou formada pela Pedra Simples, na análise de perfil comportamental Cida Setman, que é muito baseada, né, para quem não conhece, vamos falar assim, o que tem no mercado a metodologia DISC, que eu acredito que a grande maioria sim conhece, onde ele traça um perfil de cada um, que são 4 perfis. O que isso quer dizer, Amanda? Quer dizer que eu sou única e exclusivamente uma pessoa, um perfil? Não. Todos nós temos os 4 perfis. Porém, na sua grande maioria, 1 ou 2 são evidenciados. 1 ou 2 gritam, por exemplo, eu sou conforme dominante, eu não sou influente. Influente é a pessoa que gosta de estar aqui, de estar falando, que não tem tipo de receio. Eu estou flexibilizando a minha influência para estar aqui agora falando com vocês. E isso é possível. Então, a gente hoje vai falar sobre esses 4 perfis e o que cada um tem de suas características, o que a gente pode, de repente, perceber e captar para poder melhorar o nosso relacionamento. Foi. Acho que foi agora, não? Então, vamos lá, os 4 perfis, né? O dominante, o influente, o estável e o conforme. E o primeiro perfil que eu trouxe é o dominante, né? São aqueles que podem ser declarados como determinados, assertivos e que possuem grande autoconfiança. Gostam de desafio e partem para cima com muita força de vontade. E isso faz com que ganhem o respeito e a admiração do seu meio de convívio. Quem está dentro desse perfil geralmente gosta de trabalhar sob pressão e está sempre pensando no lado positivo de um problema, dominando o completo até conseguir resolvê-lo. Em contrapartida, quem se encaixa nesse aspecto costuma não ser uma pessoa que dá muita importância para as necessidades alheias, pensando quase que exclusivamente em si. Alguém se identificou? Não precisa ficar com vergonha. Mas o que é interessante da gente analisar em cada perfil? Não é só uma característica linguística, existe uma característica de postura, de vestimenta, de tom de voz. E conforme você vai se aprofundando, você vai percebendo que realmente é isso mesmo. Por exemplo, a foto que eu trouxe aqui do Trump, é muito dominante, né? Mas eu acho que ele, é claro que tem uma escala, tá, gente? Né? Existe uma escala. Eu acredito que, sem julgamento, mas ele esteja lá no alto dominante, assim, no nível hard. Porque, geralmente, quanto mais dominante a pessoa ela é mais, digamos assim, inflexível. Ela não negocia os valores dela, ela é bem, digamos assim, oscura de bueira, ela quer defender a posição dela até o fim, mais que ela acha o radical. Mas, geralmente, é uma pessoa que tem muito forte. No Brasil, a gente fica muito, nossa, fulano tem um pulso firme, tem um pulso forte, e compra a briga para si, e tem aquela postura, aquele semblante mais sério, mais carrancudo, como a gente fala. Geralmente, é claro, tem ali as discussões. Esse é o, digamos assim, estereótipo da pessoa que tem um perfil dominante. O dominante sempre sabe o que quer.
mesmo que seja de uma forma, às vezes, até um pouco intempestiva, assim. Não é que ele seja desesperado, mas ele quer resolver. Ele não quer ficar perdendo tempo pensando no que vai fazer. Então, ele sempre sabe o que quer. E, dentre inúmeras características, eu trouxe aqui as principais, que é extremamente competitivo, corajoso e destemido. Corajoso em que sentido? Tem 99 pessoas dizendo, olha, talvez não dê certo, mas ele vai lá e não, eu vi aqui uma possibilidade e eu vou lá e eu vou puxar. Então, o dominante tem muito esse perfil. E, assim, vale lembrar, gente, que o que eu estou trazendo aqui, a Márcia disse que eu tinha 15, 20 minutos. É uma pincelada, porque se a gente for, de fato, entrar nesse assunto, tem acho que uma noite inteira para falar de perfil. Então, realmente, é um assunto muito, muito extenso, mas que faz muito sentido nos dias de hoje, principalmente nesse momento pós-pandemia. Né? Hoje se fala tanto em soft skills e cada vez mais as empresas, elas valorizam isso. Né? Eu sou de uma época que o currículo vinha no papel, pelo correio, na empresa, para você fazer um seletivo. Não tinha o Zoom, o Google Meeting, nada disso. Você conhecia o candidato ali na hora. E muitas vezes você contratava pelo que você estava lendo. E muitas vezes você nem conhecia, não tinha acesso a uma certa referência. Hoje não. Hoje as empresas elas querem, de fato, ver o candidato, perceber qual é o soft skill dele. Muitas vezes a gente sabe, já tivemos acesso a algumas pesquisas, que a grande maioria, mais de 80% dos desligamentos nas grandes empresas são por competências emocionais, não técnicas. Competências de relacionamento interpessoal. Então, é um assunto que merece sim, a nossa atenção. O influente. O influente tem como característica principal o seu otimismo. São pessoas alegres e que animam o ambiente, tendo o poder de influenciar na decisão de uma equipe por conta da sua personalidade expansiva, engraçada e conciliadora. Adoram passar esse entusiasmo para outras pessoas, contagiando o lugar de trabalho dura, geralmente não têm medo de mostrar o que sentem e utilizam isso como uma ferramenta para demonstrar a sua humanidade, pois são falhos como todos os outros. Por outro lado, são pessoas que podem ter tendência a procrastinar e começar projetos que não conseguem finalizar. Eu dei o exemplo radical do Trump ele como dominante. Falando assim, abertamente aqui, o influente no nível hard é aquele que diz assim, cara, você é muito sem noção, gente. É aquela pessoa assim, que não percebe assim, que ela perdeu a noção, realmente. Sempre que for. Mas, geralmente, de novo, tem aí a sua margem do Ibope, para mais ou para menos, geralmente são os influentes. São aquelas pessoas que, quando chegou. Eu já sei que fulano chegou, porque o tom de voz dele consegue sobressair, ele consegue ter uma postura mais assim, até com quem não conhece. É aquela pessoa que vai passando na rua, olha, fulano, esse cara aí, você não conhece? Não, olhando para mim, acho que eu conheço. O influente tem um pouco disso, sabe? É uma pessoa legal, São pessoas assim que realmente são, digamos, são de fácil lidar. A gente consegue ter uma comunicação. Mas são pessoas que realmente, por exemplo, vou falar pelo meu ambiente de trabalho. Quando você tem um departamento de vendas, por exemplo, é o excelente vendedor. E as empresas buscam quem tem o perfil. Mas colocar essa pessoa sentada para fazer uma planilha de Excel, para me dizer o que ela vendeu, quantos clientes ela ligou, o que ela fez, o que ela deixou de fazer, matou ele. Matou, ele vai inventar que tem uma meta, ele vai dizer, puxa, mas fica aquele cliente, não vou poder te dar essa informação agora, porque realmente é muito desafiador para ele fazer isso. Ele é de pessoas, ele é totalmente voltado para pessoas. Então, eu trouxe aqui o exemplo da Oprah, que é uma pessoa muito, né, assim, totalmente influente no nível rádio. Eu, por acaso, quando pesquisei as fotos, eu consegui pegar uma foto dela mais ali comportada, mas se você for no Google, inúmeras coisas e tudo mais, e as roupas também tem. E você percebe isso também, os influentes, eles não usam um pretinho básico. O cliente não usa um pretinho básico, o cliente vai usar uma estampa, vai usar uma cor, vai fazer um contraste. Não é porque ele quer chamar a atenção, porque ele realmente se sente bem com aquilo. Ele acha que o preto é muito sem graça, o cinza é muito sem graça, e ele quer realmente ser o centro das atenções. E aí o influente, ele é focado em pessoas, como eu disse, ele tem um otimismo fora de série, ele é um excelente comunicador, muitas vezes ele é um excelente comunicador, e é muito ansioso.
O que o dominante tem de ter aquela precisão de saber o que quer, o influente muitas vezes toma as decisões e age muito pelo impulso. Isso na sua maioria das vezes. Tá? Vamos agora ao estável. Perfil estável são aquelas pessoas que se mantêm calmas em qualquer situação. São tranquilas e estáveis, o que passa a impressão de serem mais amigáveis do que as outras. Dentro do trabalho, são concentradas, compenetradas e realizam tudo dentro do prazo, justamente por gostarem de fazer as coisas com muito cuidado. Ao mesmo tempo, são pessoas que não lidam bem com mudanças e gostam mais de serem lideradas do que lideradas. Tendem a ter dificuldade em encarar problemas e conflitos, pois o seu comportamento calmo faz com que não tenham reação frente a essas adversidades mais complexas. O estável precisa ter tudo programado, tudo planejado. Você pode reparar, eu arrisco a dizer assim, acredito que a grande maioria conhece um colega de trabalho, ou já foram essas pessoas, ou já tiveram essa experiência de um funcionário ou um colega de trabalho que desempenhava muito bem uma determinada função, e aí, em algum momento, a empresa, poxa, vou promover essa pessoa, ela é aqui, de repente, analista, vou promover ela encarregada, ou coordenadora, e aí a pessoa desanda, e aí a empresa desliga, e aí você, caramba, mas como que pode? Justamente por isso aqui. Porque muitas vezes, primeiro, a comunicação. Eu acredito que hoje isso tenha mudado, mas na grande maioria das vezes, quando você chamava uma pessoa para promover, você não perguntava se ela queria ser promovida. Olha, Márcia, a gente vai aqui te promover, você tem desempenhado um bom trabalho, vamos aumentar o seu salário em tanto e tal, tal, tal. Mas não tinha uma troca. Porque muitas vezes a Márcia pode chegar e dizer assim, olha, eu não busco isso. Nesse momento, estou buscando, de repente, um reconhecimento financeiro, mas eu não sei se eu quero estar ali liderando mais 15 pessoas. E isso acontece. E quem sofre, na sua grande maioria das vezes, são os estados. Eles precisam realmente ter o momento deles, eles têm o tempo deles. Geralmente, aquela galerinha que trabalha com fone envolvida ali, lá no Brasil, da JBFM e tudo mais, e está ali, e fica na vibe dele que produz, e vai produzindo. Então, são pessoas assim mais calmas, mais passivas, aquela pessoa assim, nossa, fulano é tão boa, ouvinte, é estável. Que ouve todo mundo, tem paciência para ouvir, é sempre no mesmo tom de voz, raramente elas demonstram assim qualquer tipo de reação a qualquer conflito, elas guardam muito para si. Então, essas são as características principais das pessoas que são estáveis, que têm esse perfil. E o estável, ele tem o seu ritmo próprio, como eu falei, ele é extremamente paciente, consistente e conservador. A cota ali da Michelle, muitas vezes as pessoas podem confundir e achar que ela é dominante e tudo mais. Eu não sei quem teve a oportunidade de ler o livro dela, ou por acaso li, a minha história. E você vê realmente que ela era a pessoa atrás do Obama, a estrategista, a planejadora. Ela fugia dos holofotes, ela deixava o palco de fato para ele. E ela era a pessoa que estava pensando na agenda dele, ele mal se candidatou, ela já estava pensando na reeleição. Então, ela realmente tem esse perfil. Quando eu fui pesquisar, eu pensei, depois eu fui pegando os insights do livro que eu tinha lido, e realmente ela tem essa característica. Ela, com certeza, flexibilizava a influência dela. Como primeira-dama, tinha que estar lá toda produzida e montada nos grandes eventos, mas ela era estável. E, por último, as pessoas conformes, são queridas. São consideradas disciplinadas e técnicas, sendo muito metódicos naquilo que fazem, naquilo que realizam. São as pessoas que seguem à risca todas as normas, desde os horários até as tarefas, sejam elas simples ou complexas. Sentem-se à vontade com processos bem organizados, onde possam obedecer a uma estrutura de trabalho que não as tire do objetivo final. Pode ser considerados como fiáveis, por raramente deixar de cumprir um prazo. Da mesma forma, tem como ponto negativo a centralização. Não gostam de repassar qualquer tarefa para outra pessoa, pois acreditam que ninguém faz melhor que eles mesmos. A pessoa conforme, ela é quase que uma psicótica, né? Arrumação de casa, assim, meu Jesus, assim, não sei se tem alguma mulher conforme aqui. A pessoa aquela que guarda os enlatados no armário, os rótulos todos para frente, um atrás do outro, milimetricamente, as roupas guardadas no armário, branco, rosa, preto, né? É toque, faz um toque. O meu nível de conformidade é muito alto. O Ronaldo sabe, o meu é 90, 89, 90, é bem alto. Eu estou bem conforme mesmo.
E o que é o ruim? Falando profissionalmente, essa questão do não delegar. Isso é um pesadelo. Porque, e pior, se a gente delega para alguém, nada que é um double check. A pessoa vai devolver, você vai conferir. Isso, às vezes, gera um problema até de confiança, dependendo de quem você trabalha. Poxa, você pediu para fazer, mas você não confia no que eu estou falando? Não é da minha personalidade. Então, os conformes são, sim, bem mais analíticos, precisam daquela coisa do preto no branco, onde está escrito, aquela pessoa que vai pegar o contrato e vai ler todas as páginas do contrato, vai fazer as considerações. Então, essa é a característica assim, bem gritante do conforme. Ele prioriza cada detalhe, extremamente detalhista, organizado, preciso e perfeccionista. Agora, Amanda, o que isso tem a ver com empreender? O que isso tem a ver? Por que você trouxe esse assunto hoje? Por quê? Quando a gente vive no meio, seja ele profissional, familiar, a gente está lidando com todos esses perfis aqui. E eu julgo aqui afirmar que cada um na sua esfera você tem um conflito com alguém. Um conflito de afinal, aquela pessoa não vai nem falar mais com ela, não adianta, a gente sempre discute, quando vai falar de política, de futebol, não sei o que, porque sempre realmente vai ter um conflito diferente. E quando você faz, de fato, um exercício de compreender que o outro é da forma que é, não porque ele está contrariando você, mas porque ele é simplesmente diferente, o fardo fica mais leve. Quando a gente consegue descobrir uma forma mais assertiva de comunicar com as pessoas, isso fica muito mais leve e evita muitos conflitos. Então, se você hoje está pensando em montar uma empresa, se você já tem um sócio ou quer ter um sócio, isso é muito importante. Porque você é uma pessoa diferente dele. Então, por exemplo, eu posso ter uma sociedade com a marca, eu concordo, a marca pode ser influente, eu julgo que ela seja dele, influente, dominante, por ali. Não adianta eu sentar com a marca para a gente fazer uma prestação de contas, eu abrir minha planilha e ficar 3 horas mostrando forma de Excel para ela. Ela quer ver gráfico, ela quer ver cor, ela quer ver número. E aí, se eu estou com um sócio que tem que ter esse mesmo pensamento que eu, já começo com o preço dali. A mesma coisa, dependendo do seu negócio. Como é que você vai abordar o seu cliente? Gente, eu sou assim, terror. Às vezes eu estou recebendo umas ligações de propaganda, eu fico desesperada, porque ele não acorda. Ele fala 40 vezes, não, então, eu não estou interessado. Aí fala, não, mas então, nesse momento, eu já te digo, olha, desculpa, eu não tenho interesse, uma boa tarde, fique bem. Pá, eu não tenho essa paciência. Eu sou esse tipo de cliente. Eu estou deixando. Não, entendi, tá. Mas então, eu não tenho interesse. Aí eu vou lá no quarto, guardo uma roupa assim, volta, me chama, ele estava com outra pessoa, aí fica assim para mim. Desliga, e não desliga. Então, existe também uma técnica de abordagem. Como você vai abordar o seu cliente? Você pode vender um produto de diferentes formas, o mesmo produto pode ser vendido de diferentes formas. Você tem que sim captar. Olha, eu preciso vender o meu produto para uma pessoa que tem perfil dominante, papo. É mostrar o que tem de bom, os ônus, os prós, os papo. O influente, não, você pode levar para tomar um café, vamos tomar um café, eu te falo lá do meu produto, e como é que está a família, e as férias, e não sei o que, e vai vender. O analítico, como eu, conforme não, ele quer saber assim, o produto é feito do quê, quem já experimentou, tem validade, ele foi comprovado por quem, ele está assinalado em qual é isso. E o estado geralmente é aquele que a gente fala, olha, eu vou pensar e depois eu te dou uma resposta. Aí 2 dias depois ele te manda um e-mail, então, sobre aquele produto, você pode me dizer mais e por que ele fica matutando, as dúvidas vão surgindo em forma assim, de doses homeopáticas, e você me diz, nossa, que pessoa lenta, meu Deus, já mandei um negócio para ele, já mandei um PowerPoint, já mandei tudo que tinha no produto, mas a pessoa, 2 dias depois, por quê? Porque precisa ter um dele, não reage sua impressão. E isso pode parecer assim, muito ao passante o que eu estou dizendo, mas se a gente for entrar na profundidade disso, isso pode mudar o negócio, isso pode mudar a sua escala de venda, isso pode mudar a sua performance, o seu faturamento, de você, de repente, olhar para hoje, dependendo da empresa, do tipo de negócio que você tem, os profissionais que vendem o seu produto ou vendem o seu serviço, de entender qual é o primeiro perfil dessa pessoa. Se uma pessoa estável,
paraquedas ela caiu para vender alguma coisa, esquece. A probabilidade dela vender alguma coisa é quase nula. Ela, de repente, vai virar amiga da pessoa, mas ela dificilmente vai vender, é fato. Então, isso é muito importante. É muito importante. Você sabe que quando eu sempre, às vezes, falo isso, quando eu fiz esse curso pela primeira vez, eu lembrei muito do meu filho, porque o Gabriel, o mais velho, ele é alto, estava no nível assim, hard. E eu lembrei muito da infância, porque eu morava num município assim, longe ele era muito apegado à minha avó, e às vezes eu falava assim com ele na segunda-feira: Gabriel, a gente não sabe, vamos almoçar lá na Bibi, aquela bisavó dele. Tá. Só que durante a semana eu já falei com a minha avó, já sujou alguma coisa, e a gente já desmarcou, já marcou, e eu não falei com ele. E aí chegava no sábado, tá, Gabriel, vai lá tomar com a gente no shopping. Ué, mas no shopping? É, Gabriel, e você vai lá como mãe pegando as coisas. Ah, mas não era da minha avó? Era, Gabriel, mas não vai mais agora. Mas você não falou que era da minha avó? E aí a paciente já, o tom já vai aumentando, você já vai sumindo, por fim a gente vai dizendo aquela frase máxima, que eu estou mandando, eu sou tua mãe, vai lá se arrumar. Mas ele criou toda uma expectativa a semana inteira na cabeça dele, que ia para a avó, ia fazer não sei o quê, ia brincar com o coleguinha, nananana. E eu simplesmente, na minha conformidade, dominância rasteira, ó, acabou, não vai, cheguei da... Quando eu fiz esse curso, isso foi um ponto de alerta para mim, porque eu percebi que não é só no meio corporativo, não é só nos negócios, não é só no teu meio familiar, no teu meio social. Isso tem ganhos em grandes escalas e é muito importante. Então, eu gosto sempre de trazer esse assunto, quando a Márcia falou sobre a parte do empreendedorismo, assim, o que a gente poderia trazer de novo. Por mais que seja um assunto, às vezes, mais do meio, a gente está sempre lendo algum post patrocinado no Instagram, no Facebook. Cada vez mais o LinkedIn vem trazendo matéria sobre isso, cada vez mais a gente vem ouvindo sobre isso, mas eu acho que sempre é bom uma reflexão. Eu recentemente fiz um grupo, estou participando de um grupo de mães de uma instituição, e eles têm cursos de formações periódicas. E aí veio um formador daquele grupo de software Primavera, muito conhecido aqui em Portugal, que é de Braga, eles são de Braga. Eu já conhecia do Brasil, que quando trabalhava na plataforma de petróleo, usa muito Primavera. E eles são de Braga. E aí o diretor de TI ia fazer uma formação para as mães de pacote Office, Word, Excel, PowerPoint e tal. E aí, um belo dia, a coordenadora perguntou: quando você não quer fazer, eu sei que você já conhece, mas eu falei: olha, eu não quero tirar a vaga, que eu já trabalhei a vida inteira com isso, então a gente está assim fora, não precisamos juntar turma e tudo mais. Então eu vou. E assim, a arrogância da minha parte achar que sei tudo de Word, Excel, PowerPoint, cheguei lá, aprendi um monte de coisinha, boba, detalhe, não sei o que. Então, eu acho que, por mais que seja sempre um assunto que muitas vezes já possa estar muito batido, eu acho que a gente sempre pode vir com a mente e com o coração aberto para poder captar alguma coisa, fazer uma reflexão diferente, chegar em casa, agora olhar para o marido, para a esposa e relacionar algumas dessas características, ou do nosso chefe, ou do nosso sócio, enfim. E eu acho que é sempre um ganho. E espero ter contribuído, não ter excedido, porque eu, conforme ele bate a meta, eu vi ele bate a meta, e aí eu estava aqui já mas contribuindo para você e tenha dado uma clareada para quem de fato não conhecia ainda e contribuiu de alguma forma, tá bem? Obrigada. Eu queria uma pergunta, apesar de já ter batido tempo, se fizer uma ou duas perguntas. A gente pode mudar, ou ele é assim. Aproveita e vou mudando aqui. Ele é sempre se você é dominante, você vai ser sempre dominante. O que acontece é você, ao longo da sua vida, ter momentos onde você vai ter uma, digamos assim, mais margem ou não. Por exemplo, a minha conformidade, lá na empresa nós fazemos uma vez por ano, ela sempre trabalhei 89, 91, aí acho que a última vez que eu fiz estava 88, ela não sofre grandes variações, ela está sempre ali flutuando. Mas o seu tempo predominante, o predominante ele sempre vai existir, sempre vai ser. Você tem um espaço, por exemplo, eu sou conforme dominante, com baixa estabilidade e baixa influência. Isso não vai mudar. O que acontece, por exemplo, hoje aqui eu estou utilizando a influência, ela deve ter lá em cima. Mas eu tenho normas, E as empresas estão usando, a empresa usava isso, até
plano de carreira dos funcionários. Já traçava todo o plano de carreira em cima do perfil. Isso. Dependendo do projeto, a posição do projeto. Então, você poderia variar em cada projeto